Amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilha, se inscreva neste canal, deixe uma mensagem nesse canal e assim iremos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E amados, ainda olhando brevemente para esse estudo no Evangelho em João, hoje o capítulo 1, dos versos 19 ao 23. Capítulo 1, dos versos 19 ao 23, que nos diz: queridos, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és? Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Amados, eu quero tratar sobre o tema a voz que preparava o caminho do Senhor. A voz que preparava o caminho do Senhor. E queridos, dando continuidade a esse pequeno estudo aqui no Evangelho de João, perceba que João inicia a narrativa do testemunho público de João Batista. Amados, depois de nos apresentar Cristo como o Verbo eterno, a luz do mundo, o Filho unigênito cheio de graça, como também de verdade, agora João, ele mostra o homem enviado por Deus para preparar o caminho do Messias. E queridos, entendam, isso é importante demais. O foco continua sendo Cristo. E João Batista, amados, entendia perfeitamente isso. João Batista entendia que a sua missão não era chamar atenção para si mesmo, que a sua missão não era apontar para si mesmo, que a sua missão não era se vangloriar de si mesmo, mas apontar para o Senhor. Queridos, os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João, quem és tu? Amados, havia uma grande expectativa messiânica em Israel. E João, queridos, despertava a atenção por sua pregação poderosa, como também a sua vida separada no deserto. Amados, porém, diante dessa oportunidade de receber honra humana, João responde com toda clareza e também com toda humildade. Ele diz: eu não sou o Cristo. Amados, essa resposta de João nos revela um coração profundamente comprometido com a glória de Deus. Um coração que não buscava a honra para si próprio, mas um coração que exaltava a pessoa de Cristo Jesus. João, queridos, como eu disse, não busca exaltação pessoal. João não busca títulos ou
reconhecimento religioso. Amados, João compreende que toda verdadeira obra espiritual deve conduzir os homens a Cristo e não ao homem. Queridos, quanto mais perto alguém está do Salvador, menos ele deseja ocupar o lugar que pertence somente a ele. Os religiosos continuam perguntando se se João era Elias ou um profeta prometido. João nega ser aquilo que imaginavam, num sentido literal. Então ele define a sua identidade pelas Escrituras. Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, aqui no verso 22. Amados, João entende que ele não é a mensagem central. João entende que ele é apenas a voz que anuncia a chegada do rei. Essa expressão, amados, retirada do profeta Isaías, mostra que Deus estava cumprindo suas promessas soberanas. O deserto, amados, simboliza a condição espiritual de Israel. Um povo totalmente religioso, mas endurecido pelo pecado e distante do Salvador. Amados, a mensagem de João era um chamado ao arrependimento verdadeiro. Era um chamado a um preparo dos corações para receberem o Salvador, para receberem o Messias, para receberem Cristo, o Filho do Deus vivo. O Evangelho de João, amados, já vinha mostrando anteriormente que o mundo estava em trevas e rejeita a luz verdadeira. Agora, amados, vemos Deus levantando uma voz para anunciar que o Salvador havia chegado. Sendo assim, João Batista surge como essa testemunha fiel, que aponta para Cristo como a única esperança para pecadores que estão perdidos em seus pecados. Amados, existe aqui uma profunda lição sobre humildade e propósito. João, queridos, não constrói um ministério centrado em si mesmo. A identidade de João está em servir o plano de Deus. João aceita ser apenas a voz, porque ele sabe que a glória pertence ao Verbo eterno. Aleluia, queridos. Isso nos ensina que o verdadeiro preparo para encontrar Cristo acontece por meio do arrependimento. Acontece por meio de uma entrega total, completa. Amados, o caminho do Senhor é endireitado quando o homem abandona a sua autossuficiência, reconhece o seu pecado e se rende à graça soberana de Deus revelada em Cristo Jesus. Por isso, amados, em primeiro lugar, o verdadeiro servo de Deus, ele vive para endireitar a Cristo e não a si mesmo. Perceba, amados, João Batista recusou toda a glória, elogio, reconhecimento. Ele compreendia que somente Cristo é digno de toda exaltação. Amados, uma vida espiritualmente saudável
não busca reconhecimento humano. Mas essa vida espiritualmente saudável aponta para a supremacia de Cristo. Em segundo lugar, o arrependimento prepara o coração para contemplarmos a glória de Cristo. João clamava no deserto, chamando o povo ao quebrantamento, ao arrependimento. O Evangelho, queridos, não produz transformação onde existe orgulho, autossuficiência. O coração do homem precisa ser humilhado para esse receber verdadeiramente o Salvador. E em terceiro e último lugar, a nossa identidade, queridos, só encontra sentido no propósito de Deus e não na aprovação humana. João, queridos, se definiu pelas Escrituras e pela missão recebida do Senhor. E assim o crente encontra segurança não em títulos ou reconhecimentos terrenos, mas o crente encontra segurança em ser um instrumento usado por Deus para anunciar Cristo ao mundo. João era a voz que preparava o caminho do Salvador. Curve a sua fronte, feche os olhos. Oh, aleluia! Pai maravilhoso, que o Senhor traga vida, restauração. Pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para si, para Ti. Senhor, tira de nós todo orgulho, autossuficiência, para que apontemos para Ti, Senhor, para que levemos o mundo a glorificar o Senhor. Que a Tua palavra alcance vidas, corações, que haja mudança, transformação e salvação. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.